pelos meios de comunicação do Senado. Hoje, senhora presidente, houve nesta casa uma cerimônia comemorativa dos 25 anos da Constituição da República. Uma cerimônia muito bonita, em que aqui compareceram constituintes que a criaram, que elaboraram a atual lei fundamental da República. Uma pergunta que nos vem à mente nesses momentos de festa, inclusive o plenário hoje está todo enfeitado, né, como ocorreu no dia da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, uma pergunta que nos vem à mente é a seguinte: o que é uma Constituição? Para que serve uma Constituição? Constituição, nesse sentido que nós conhecemos hoje, senadora Ana Amélia, ela surge com os americanos. A Constituição americana foi a primeira Constituição escrita neste modelo que nós conhecemos hoje em 1787. A Constituição americana. A segunda Constituição escrita, a Constituição francesa, de 1791. Muito bem. A nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, foi uma Constituição outorgada por D. Pedro I. Era uma Constituição contraditória. Ela estabelecia formalmente a liberdade, mas nós tínhamos a escravidão. Era a Constituição que estabelecia a liberdade entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário e poder moderador, porque nós tínhamos adotado em 1824 a teoria do quarto poder, ou poder moderador, de um francês chamado Benjamin Constant, mas, apesar de estabelecer a liberdade entre os poderes, nós tínhamos um Estado que era absoluto. Apesar da Constituição de 1824 trazer um rol de direitos e garantias, esta Constituição não era cumprida. Portanto, nós tínhamos uma Constituição que era uma mera intenção, uma mera declaração, era um conselho, uma vez que naquele momento histórico entendia-se que as Constituições não passavam de um conselho, de um aviso, de uma declaração. A nossa primeira Constituição republicana, de 1891, ela decorre daquele momento histórico. Em 1891, nós estávamos voltados para os Estados Unidos da América. Por isso, a nossa primeira Constituição republicana, ela foi quase que copiada da Constituição americana. É possível copiar-se uma Constituição. É possível copiar-se o texto de uma Constituição, mas não é possível copiar a história dos Estados Unidos. Não se faz possível copiar a cultura, a sociologia de um determinado povo. Esta Constituição, de 1891, ela teve avanços, mas, por mimetismo, copiamos a Constituição americana. Em 1934, tivemos uma nova Constituição. Uma Constituição mais ou menos copiada da Constituição alemã, a chamada Constituição de Weimar, de 1919, e da Constituição mexicana, de 1918. Portanto, nós tínhamos um outro modelo de Estado, o chamado Estado do Bem-Estar Social, que surge na Alemanha a partir de 1919. Esta Constituição de 34, ela serviu como um acordo para a revolta de 1930 e em resposta à Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1937, como nós todos sabemos, tivemos uma Constituição autoritária, uma Constituição outorgada pelo ditador de plantão, que era o Getúlio Vargas. Esta Constituição de 37, ela reduz o que se denomina de federação, ela reduz o que se denomina de divisão orgânica entre o legislativo, executivo e judiciário, porque ela, a Constituição de 37, ela não passou de uma pseudo-constituição, porque o seu último dispositivo determinava que ela, para que produzisse efeitos, precisaria ser aprovada por uma consulta popular, que nunca houve esta consulta popular. De 37 a 46, nós sabemos, vivemos sob o manto de uma ditadura, um Estado autoritário, um Estado que centralizava poder nas mãos do presidente da República, o legislativo estava fechado, o judiciário, a última palavra quem dava era o próprio ditador Getúlio Vargas. Apenas um exemplo. Se o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a inconstitucionalidade de uma lei a partir de 1937, se o Supremo assim reconhecesse e o Executivo entendesse que a lei seria constitucional,
não inconstitucional, o Getúlio Vargas poderia decidir de forma diversa do Supremo Tribunal Federal. Nada diferente do que ocorre com a proposta de emenda à Constituição número 33, debatida na Câmara dos Deputados, copiada mais ou menos da Constituição de 1937. A Constituição de 46 representou uma redemocratização do país. Alguns defendem que foi a Constituição mais democrática que nós tivemos. 67, depois do golpe de Estado. 69, uma Constituição de fachada, porque alguns dizem que em 69 nós não tivemos uma Constituição, mas uma emenda constitucional 01 à Constituição de 67. A Constituição de 69 nada mais representou do que quase que a concretização do Ato Institucional 05 de 13 de dezembro de 1968. A Constituição de 1988, ela inaugura um novo Estado. Inaugura um Estado democrático, um Estado de direito, um Estado social. Este é o Estado pregado pela Constituição de 1988. Agora, a Constituição não pode ser uma folha de papel. A Constituição não pode ser um rabisco escrito em páginas muito bonitas da nossa história. A Constituição, ela deve ser vivida. E por isso, hoje, muito mais do que defender a Constituição, nós temos que defender a concretização dos direitos previstos na Constituição. Uma vez que estabelecimento de direitos não é o bastante hoje, mais do que o estabelecimento de direitos, nós temos que buscar a concretização da Lei Fundamental da República. Ela é uma Constituição que tem virtudes e possui vícios. Um desses vícios nós sofremos todas as semanas nesta casa. São as famigeradas medidas provisórias. Veja que hoje a ordem do dia se iniciou e se encerrou não mais em poucos minutos, porque a pauta está trancada por uma medida provisória. Medida provisória, como nós todos sabemos, é um instrumento normativo que se origina no Poder Executivo, mas é um instrumento notadamente de um Estado parlamentarista. E a Constituinte de 1988, senadora Ana Amélia, desde o seu início, no dia 1º de fevereiro de 87, até mais ou menos julho de 88, a Constituinte caminhava para um Estado parlamentarista. Em junho de 88, com a formação do Centrão, houve quase que um golpe ali, e o senador Paulo Paim foi constituinte, sabe bem disso, com a mudança do sistema, o regime de governo de parlamentarismo para presidencialismo. Mas ficou quase que como uma alma penada a medida provisória ali no artigo 59 da Constituição. Aliás, senadora Ana Amélia, no instante em que a Constituição ela foi votada pelo Congresso Constituinte, no artigo 59 não constava a medida provisória. Aí foi remetido para a gráfica do Senado. Lá na gráfica do Senado, alguns dizem que uma alma penada introduziu a medida provisória no artigo 59. É uma Constituição que possui vícios e possui virtudes. Um dos vícios é a famigerada medida provisória, que faz com que o legislativo ele se subordine a um executivo que é monárquico, um executivo que é imperial. Para minha honra, concedo uma parte à sua excelência, a senadora Ana Amélia, nobre representante dos gaúchos. Caro senador Pedro Táxis, eu vou lhe dizer, eu estava aguardando essa parte do seu discurso, porque agora há pouco também, ainda participando da cerimônia alusiva ao primeiro quarto de século desta jovem Constituição de 88 no Brasil, quando o senhor lembra o ano que foi feita a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição francesa, a gente fica bem pequenininho comparando a força. O fato é que ela realmente teve muitos avanços, a liberdade de expressão, o direito às minorias, a questão de todos os aspectos de relevo democrático e institucional. Mas este talvez seja o pior dos mundos. E esta alma penada, senador Pedro Táxis, continua vagando por esta casa e é talvez o maior problema que nós enfrentamos aqui. Cada dia chega uma medida provisória, nós não temos praticamente espaço para produzir e para legislar. Quando conseguimos, soltamos foguetes. E aí nem esse foguete assusta tal alma penada. Porque, na verdade, como disse Vossa Excelência com muita precisão, é um instrumento de poder num regime parlamentarista.
E a medida provisória deveria ser só usada em regime e caráter de emergência. E a maior parte das medidas provisórias chegam aqui sem nenhuma emergência, sem nenhuma necessidade da forma como ela tramita. Então, nós estamos convivendo com essa gravíssima distorção institucional e do ponto de vista até regimental dessa casa, nos subordinando de uma maneira desequilibrada ao Poder Executivo. Então a casa não tem, está asfixiada com a medida provisória e, lamentavelmente, essa é a herança nada bendita deixada pelos constituintes de 88. Deviam ter realmente ajustado naquele finalzinho, né, de escrever a Constituição, um texto e tirando a medida provisória, que na visão de muitos dos constitucionalistas com os quais conversava como jornalista, os constituintes estão dando um cheque em branco na mão do presidente da República. E tinham razão. Obrigada e parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Nós sabemos que nenhum Estado, nenhum presidente, não interessa o seu partido, não interessa o seu sexo, nenhum presidente pode governar sem medida provisória. Na Itália, existe medida provisória. Aliás, alguns dizem que dali que nós fomos nos abeberar para a nossa medida provisória. Muito bem. Agora, não é possível a utilização da medida provisória, senador Mozarildo Cavalcante, como se utiliza no Brasil. Medida provisória que é utilizada sem qualquer cerimônia, sem obediência aos requisitos da urgência e relevância gravados no artigo 62 da Lei Fundamental. Este é um dos vícios da Constituição de 1988. Existem outros. Poderia citar aqui o chamado capítulo que trata dos direitos políticos. Ali no capítulo dos direitos políticos, nós temos os partidos políticos. A possibilidade de criação de partidos políticos, como se criam passarinhos no Brasil, nós temos 32 partidos políticos, o que se faz como algo inacreditável na ciência política. Não é possível que nós tenhamos, dentro do arco ideológico, 32 posições ideológicas. A possibilidade de criação de partidos políticos, como se criam passarinhos, é um absurdo, também é um vício da nossa Constituição de 1988. Poderia aqui elencar outros vícios da nossa Constituição. Alguns dizem que é uma Constituição muito prolixa, uma Constituição que trata sobre tudo. Melhor seria que esta Constituição fosse mais concisa, mais sintética. Outros dizem que é uma das características de um Estado subdesenvolvido, constituições gigantescas como a nossa, porque nós respeitamos e acreditamos no que está escrito em uma folha de papel. Tudo tintim por tintim, como se diz no estado de Mato Grosso. Por isso, a nossa Constituição é uma Constituição muito prolixa, fala quase sobre tudo, e isto faz com que tudo chegue ao Supremo Tribunal Federal, em razão do Supremo ser uma corte que faz a guarda da Constituição da República. Ela possui vícios, mas ela também possui virtudes. Senador Mozarildo, que foi constituinte. Uma destas virtudes, ao menos ao meu juízo, a virtude mais importante, é tratar o indivíduo como mais importante do que o próprio Estado. O indivíduo, na Constituição de 1988, ele vem antes da organização do Estado. Por isso, a nossa Constituição, diversamente de todas as Constituições anteriores, ela trata dos direitos e garantias fundamentais logo na sua cara, logo na sua porta, a partir do artigo 5º, e passa a organizar o Estado nos artigos 44, 76 e 92. Esta, ao menos ao meu juízo, é a principal virtude da Constituição de 88. Ela trata o indivíduo como o mais importante nesta relação com o que se denomina de Estado. Por isso, ele é tratado, em primeiro lugar, topograficamente, topologicamente, pela Constituição de 88. Agora, não basta um texto escrito. Mais do que o texto escrito, nós precisamos viver a Constituição. E viver a Constituição significa dizer, atender o que ali está sendo pregado. E, infelizmente, nós não vivemos a Constituição na sua inteireza. Muito falta. Quem sabe, mais 25 anos para que nós possamos viver a Constituição. O engraçado é que muitos que em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição, criticavam aquele modelo de Constituição, hoje batem palma para a Constituição. Mas isso é muito bom, porque tudo é possível de mudança, inclusive a evolução
à da pessoa humana.